O clima do primaverão também direto de São Januário para trazer para a gente as informações. Como foi a bagunça, a festa em São Januário de manhã, que teve treino aberto. Muito boa tarde, Tiagão. Boa tarde, EV, Flavinho, Fernandão, tudo bem com vocês? Teve treino aberto aqui em São Januário, começou por volta das 9h30 da manhã. O torcedor do Vasco compareceu, fez uma festa aqui na arquibancada para incentivar os jogadores nessa decisão, semifinal de Copa do Brasil, que acontece amanhã, aqui em São Januário, às 6h30 da noite. Para essa atividade, o Vasco contabilizou cerca de 10 mil torcedores aqui em São Januário. O torcedor veio, marcou presença, incentivou os atletas, teve aquele grito tradicional de que amanhã é guerra, tentando passar uma energia positiva aí para os jogadores do Vasco. A atividade durou entre as 9h30 da manhã até as 11 horas da manhã. Rafael Paiva fez uma atividade por ali, mas o que importa é que o torcedor compareceu, pôde passar essa energia, GV, e tá confiante, tá? Apesar do jogo contra o São Paulo aí no meio da semana, sei que alguns torcedores nem vieram aqui comparecer a essa atividade de hoje de manhã, mas os cerca de 10 mil torcedores que vieram mostraram uma confiança para enfrentar o Atlético Mineiro amanhã às 6h30. Agora é o seguinte, o teu olhar de repórter, de quem está acostumado a cobrir grandes eventos, grandes jogos, enfim, deu para perceber alguma coisa, falando de campo e bola, tá, Tiagão? Deu para perceber alguma coisa, tem alguma dica para dar para o torcedor vascaíno que assiste em peso o nosso Donos da Bola? Teremos Coutinho e Payet mais uma vez? Quem vai, quem não vai? Traz pra gente, Tiagão. Ótima pergunta, GV. Então vamos lá, tentando analisar um pouco aqui o trabalho feito pelo Paiva no treino de hoje. Ele começou com aquela atividade mais de aquecimento, depois fez um rachão com os reservas, mas ele separou parte desse elenco do Vasco numa outra parte do campo ali. E nesse grupo que estava separado, esses sim eram os jogadores considerados aí titulares, pelo menos os jogadores que mais entram aí nos jogos do Vasco. Nesse grupo estavam os jogadores que entraram em campo contra o São Paulo, com alguns jogadores a mais. Quem eram esses atletas a mais nesse grupo? O Puma Rodrigues e o Léo, zagueiro. Ou seja, ele deixou uma dúvida até para o adversário, né? Para o Atlético Mineiro, que certamente tentou pescar alguma coisa nesse treino do Vasco. Ele pode dobrar a lateral direita, assim como ele já fez em Minas Gerais no jogo de ida, botando o Paulo Henrique do lado direito como lateral e o Puma jogando mais ofensivamente como um ponta. E também deixou aquela dúvida de quem vai jogar entre os zagueiros, porque o Léo também estava nessa atividade. Então a gente não sabe se vai jogar o João Vitor com o Maicon ou se o Léo vai ganhar uma oportunidade entre os titulares. Em relação ao Payet, que você perguntou, nesse grupo de jogadores considerados titulares, que fizeram uma atividade ali de batidas no gol, o Coutinho estava mantido. Já o Payet ficou fora da atividade, não usou colete de reserva em nenhum momento do treino aqui em São Januário, mas não ficou nessa atividade com os demais jogadores ali fazendo aquele aquecimento, aquele chute ao gol. Portanto, o que parece é que o Coutinho começa entre os titulares amanhã e que o Payet deve iniciar essa partida no banco de reservas, mas é só um olhar assim de quem assistiu ao treinamento e tentou identificar ali o mistério feito pelo Rafael Paiva. Muito bem, esse é o nosso Thiago Carvalho, investigador da Band. Claro que o time pode chegar no sábado, ganhar do Atlético de 1-0, 2-1 e levar para os pênaltis, levar nos pênaltis, ou vencer por 2-0. É possível. O Atlético ontem poupou o seu time, o Vasco não, né? O Atlético levou um time reserva para jogar contra o Fortaleza, o Vasco foi com força máxima até, ainda com essa combinação aí, essa tentativa que não deu muito certo da reunião do Payet com o Felipe Coutinho. Mas o jogo do Flamengo, em que o Vasco foi muito dominado e o placar foi muito mentiroso, eu acho que aquilo, o Vasco tem que entender ali o seguinte, o Vasco foi dominado, não jogou bem e empatou o jogo. Ou seja, o resultado, legal, bacana, mas uma avaliação interna tem que ser feita para os jogos que virão, esse especialmente de sábado, e até numa eventual final, se conseguir a classificação, não pode ser aquele padrão. Jogar daquela maneira em 2 jogos finais contra o Flamengo, se for contra o Flamengo, vai perder. Vai ter que jogar mais. E contra o Corinthians também, se for o Corinthians. Aquela atuação não foi legal. E ontem, idem. Pela maneira como o São Paulo derrotou o Vasco e quando teve chance o Coutinho acabou não decidindo. O Coutinho tem problemas físicos já há algum tempo, já chegou no Vasco também com problemas físicos, que mais de uma vez, né, já teve essa questão. E a reunião dele com o Payet, de fato, é muito difícil, né? É muito complicado pelo perfil dos 2 jogadores, não é uma situação muito simples. E eu achei que o jogo de ontem deu um sinal bem preocupante. A mobilização e o comportamento da equipe no sábado terá que ser completamente diferente contra o Atlético, que joga fora de casa, mas joga com a vantagem, né? Ganhou o jogo em Belo Horizonte, tem uma vantagem de 1 gol, e o Atlético que vai estar com o Hulk, com o Pedrinho, o Paulinho, aliás, com a turma toda,
Enfim, acho que o jogo de ontem deu um alerta importante para o Vasco. O time não pode jogar daquela maneira, não. Se jogar daquela maneira, não vai passar. O São Paulo ganhou com muita facilidade. Me surpreendeu até a maneira como o São Paulo conseguiu construir o placar. E quando teve chance, caiu no pé do Coutinho ali, que podia ter empatado o jogo naquele momento, estava 1-0, né? Ele desperdiçou. Não, e a gente falava, né? A gente falava quando o Coutinho chegou no Vasco. O Coutinho teve o grande momento dele no Liverpool, lá, claro. Na seleção brasileira chegou a ter um bom momento. Agora, no Barcelona foi decepção. Foi no Aston Villa também, né, Bruno? Aston Villa. No Aston Villa chegou bem e depois foi decepção. Jogou no Bayern de Munique. No Bayern de Munique chegou a ter um momento razoável. Europeu, né? Mas também foi uma decepção. Ele não era titular absoluto do Bayern campeão europeu, não. Mas ele jogou a final. Sim, mas não... Entrou. Ele estava no banco e entrou. Mas não era o cara do time do Bayern de Munique naquele momento. E outra, no Catar agora, pô. No Catar, ele mal estava jogando. Teve pouquíssimas atuações no Catar. E agora chega no Vasco e já começa, assim, uma certa reflexão. Será que vale todo esse investimento? Será que o Coutinho ainda vai entregar? Pode entregar. Mas, por enquanto, o Coutinho tem 5 empates, 5 derrotas em campo pelo Vasco da Gama. Ele ainda não venceu de volta ao Vasco da Gama e chegou aí como uma contratação de peso. E sobre o Payet sair revoltadinho, não tá jogando nada, né? Não tá jogando nada e tá mais do que certo o treinador de não deixar jogador jogar pelo nome, tá acima do peso, tá fora de forma, não tá jogando bem e ainda quer sair revoltado. E tem a informação de que a diretoria do Vasco não gostou, hein? Que a diretoria do Vasco reprovou a atitude do Payet de sair, né, ali expondo, né, o treinador, como a gente sempre diz. Vamp, dá para os dois jogarem juntos? Payet e Felipe Coutinho? E outra, você tem algum otimismo que o Felipe Coutinho vai jogar alguma coisa no Vasco nesse retorno? Ô, Tico, eu tenho um negócio comigo que eu carrego assim. Dá pra jogar no ataque do Corinthians Léo Natel e Jonathan Cafu, mas Coutinho e Payet não pode. Mas pode jogar Léo Natel e, com todo respeito. Brincadeiras à parte, o Payet já tá aí indo pro seu 2º ano, né? No Vasco. O Coutinho chega e todo mundo sabe a qualidade do que esses caras fizeram durante a sua carreira na bola. Eu discordo só em um jogo você achar que, porque não deu certo naquele jogo, tem que sacar logo os dois. Ou sacar um e deixar um. Porque o Vasco jogou aí, vem jogando aí anos e anos com um monte de cara ruim. Cai, sobe, volta. Tudo é um jogo decisivo. Eu jogo. Se é comigo, eu boto os dois na arena. Tá inteiro? Não tá mais. Mas os dois com essa condição física. Mas e aí? Você tá falando dos dois da época do Payet de Olympique de Marseille e Coutinho do Liverpool. Então tá tudo bem. Então você me indica os outros dois que tem que jogar no lugar deles dois. Ué, Vamp, mas fisicamente. Não tem grandes nomes. Tem. O David, que estava lá, que fazia uma fumaça, se lesionou. O Adson, que foi contratado, veio do futebol francês, lesionado também. Tem aquele garoto, Sforza. Sforza é mais volante, né? Mas tem. Pra dar força, pô. Mas tem. Mas o time, ele dá força física pro time. O time precisa ganhar. O Atlético Mineiro ganhou 2-1. Então não tem tantas opções assim para falar assim que seja melhor a qualidade técnica que os dois. Você colocaria os dois contra o Atlético Mineiro? Jogaria na hora. Você tá de sacanagem. Joga o Leões lá. Gente, mas tu tá jogando contra um time que vai ter a força física do Hulk, a força física do Paulinho, vai ter Scarpa. Tá. Você vai botar Coutinho? Jogo. E o Payet? Jogo com 2 volantes, 3 volantes, eles dois com o Veguete. É Veguete, né? Verratti. Porque não tem, Tico. Quem tem lá? Quem tem? Não, o Sforza seria uma opção. Um volante. Pra dar força física. Mas é um volante que chega bem na frente. Então, 3 volantes. Mete 3 volantes lá pra segurar, mas você precisa ganhar o jogo. Que não tem. Não tem, é isso que eu tô falando. Quem tem lá, você fala assim, saca os dois ou bota um com quem? O David tava aí jogando, tava até bem. Machucou. O Adson tava bem também, machucou. Quando o time daquela arrancada, é com eles dois. O Vasco tá 7 jogos que não ganha de ninguém. Eu acho que fez 8 ontem. Me desculpa. Pra mim, Payet e Coutinho é impossível. Aí o Coutinho chega... Eu prefiro botar até alguém da base. Aí o Coutinho chega e indica mais 2 companheiros, que é o Souza... E o Alex Teixeira. E o Alex Teixeira. Cadê? Também ficou no banco e não joga. Não joga. Não tão bem nenhum dos dois. O Alex Teixeira que o Vasco tinha liberado. O Coutinho que pede. Você entendeu uma coisa falando? Que aqui não tem esse plantel farto. Se tem lá a opção do David, do Adson, o time fica mais rápido com o Payet, com o Coutinho. Mas não tem ninguém. Eu estava olhando ontem o time do Vasco.
as opções. E o Paê saiu e jogou o Colete. Tava jogando nada. Mas aí você olha assim, olha quem entrou. Não tem muitas opções. Fez um campeonato ali, deu uma arrancada, saiu daquela zona de rebaixamento. A gente até estava cogitando. Mas tem que abrir o olho. Tá com 37 pontos. Tem que começar a somar ponto de novo. Ele tá em nono, né? Mas a diferença de pontos não é tão grande. Tem isso. O Vasco não pode abandonar o Campeonato Brasileiro, não. Tem 5 ou 6 pontos lá. 7 pontos. 8, se não me engano, 8. São... Bom,